Olá, queridos alunos. Meu nome é Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar valores sociais, culturais e humanos em textos literários. Vamos lá. Para essa aula, vamos rever primeiro o conceito de poemas. Como a gente vai trabalhar esses valores em textos literários, vamos ver um pouquinho o que é um poema. Poema é um gênero textual, ou seja, forma de redação, geralmente escrito em versos e estrofes, que tem rimas ou não. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do grego poieo, que significa fazer, criar ou compor. E aí agora nós vamos ver um pouco o que são os valores sociais, culturais e humanos. O que seriam valores sociais? Os valores sociais são valores que regem a comunidade coletivamente e, em geral, influenciam a cultura e a forma de vida da sociedade. É comum esses valores terem como objetivo melhorar ou manter a ordem social, os padrões estabelecidos por um grupo social. Dessa forma, podemos entendê-los como meios de transformação ou manutenção da sociedade. Então, os valores sociais é algo utilizado, digamos que, para manter a ordem social, a ordem na sociedade. Valores culturais são um conjunto de características que definem alguém quanto às suas ideias, crenças, costumes e hábitos. Então, vejamos aí que já tem uma diferença entre valores sociais e os culturais, já está mais relacionado às ideias, às crenças, ao que as pessoas costumam acreditar. E os valores humanos são as características que nos diferenciam do restante dos seres vivos e estão relacionados principalmente à dignidade e à moral. Alguns exemplos incluem honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância e humildade. Então, aí está mais relacionado ao caráter da pessoa. A partir desses conceitos, iremos observar esses valores em alguns poemas. A gente vai aqui com o poema José. Vamos fazer a leitura. E agora, José. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José. E agora você. Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Observem que, na reflexão sobre o seu percurso, é evidente o tom disfórico, como se o tempo tivesse deteriorado tudo em seu redor. Então, se a gente observar lá, é como se tudo tivesse acabado, né? Inclusive os valores humanos, os valores sociais, é como se tudo tivesse ido cruzar para José. O que fica nítido em formas verbais como acabou, fugiu, mofou, listando possíveis soluções ou saídas para a situação atual. Perceba que nenhuma delas funcionaria, então ali é como se ele estivesse em busca de se renovar. Nem mesmo o passado ou a morte surgem como refúgios. Contudo, o sujeito assume sua própria força e resiliência. Você é duro, José. Sozinho, sem a ajuda de Deus ou o apoio dos homens, continua vivo e segue em frente, mesmo sem saber para onde. Então, se a gente observar no poema, em certos momentos ele perde todos os seus valores, mas ele vai ali, aos poucos, buscando, se reinventando e correndo atrás.
Vamos aqui exercitar um pouquinho. Vamos ler o poema a seguir, Verbo Ser, do Carlos Drummond de Andrade. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E eu sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível. Ser dói. É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito, ser, ser, ser. R, que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer a si mesmo, sem ser. Esquecer. Observa que esse poema, ele vem trabalhar muito essas questões sociais, humanas e culturais. Porque quando nós nascemos, são acrescentados à nossa vida, primeiro essas questões sociais, de como se portar, de como agir dentro de uma sociedade. A gente aprende isso tanto em casa, de uma forma, e quando chega na escola, vai sendo nos apresentado outras formas, né, de como conviver em sociedade. Temos também acrescentado, e aí quando ele começa com essas várias perguntas, o que vou ser ou o que devo ser, vem a questão cultural também, quando a gente trabalha os valores culturais, né? O pensar, o que eu quero ser, o que eu vou ser, é um questionamento que vem, de certa forma, desde que nós nascemos, esse questionamento de que forma eu devo agir, de que forma eu devo me vestir, ou o que eu vou ser quando crescer, que profissão eu vou seguir. Então, nesse texto, vocês conseguem observar que o eu lírico, o eu poético, quem fala dentro do poema, ele tem uma inquietação, ele tem digamos que, uma crise existencial, né? Do que vai ser, ou qual a sua origem, ou se ele realmente é obrigado a fazer tal coisa, ou a se comportar de determinada forma em sociedade. E aí, quando nós voltamos um pouquinho lá no conceito dos valores, né, os valores sociais, mas principalmente quando a gente trabalha valores culturais e valores humanos, ali nos valores culturais, que são o conjunto de características que definem alguém. Então, a inquietação do autor lá no nosso poema é justamente o quem ele é, né? As suas ideias, quais serão as suas crenças, os costumes, os hábitos foram herdados ou do pai ou da mãe. Então, a gente observa essa inquietação com relação aos valores culturais. E também observa-se os valores humanos, que incluem a honestidade, respeito, a responsabilidade, que é quando ele pergunta lá no poema, né? Sou obrigado? Posso escolher? E aí a gente remete à questão do futuro, se ele pode escolher ou ele é obrigado a seguir tudo que é imposto a ele. Então, na atividade a gente observa a inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm a origem, letra A, no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular, letra B, na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros, letra C, na confiança no futuro ofuscada pelas tradições e culturas familiares, ou letra D, no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. E aí a gente tem lá a inquietação que acontece, a inquietação existencial do autor é justamente no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Como vivemos em sociedade, alguns padrões eles são impostos. No caso do poema, ele traz muito essa questão dos padrões corporais que são impostos pela sociedade e o que vem
causando justamente essa inquietação no autor. Então, quando a gente trabalha valores sociais, valores culturais, valores humanos, a gente identifica muito essas inquietações nos textos literários, nos poemas, nas poesias, até nas obras literárias. Se a gente observar, a literatura ela sempre vem como uma forma de crítica a valores, né? Vem criticar se realmente aqueles valores eles estão sendo seguidos pela sociedade ou se são valores impostos demais que não dão o direito à escolha da sociedade. As perguntas do enunciador denotam a sua inquietação existencial em relação às expectativas relacionadas com o crescimento do indivíduo. É possível observar que existe por parte do enunciador um questionamento sobre o padrão corporal imposto, que foi o que eu já falei, né? A alternativa A justamente por essa necessidade de ser singular, de ser autêntico, a necessidade que ele tem de se sentir assim. Por isto e por esta razão, esses diversos questionamentos. E essa foi a nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem mais acesso e mais informações.